Ene Pinto é psicóloga, especialista em trauma, conferencista internacional, professora de pós-graduação na área de psicotraumatologia e vem conversar um pouco conosco. Bem-vinda, Liane. O pessoal tá ali. Vamos lá, Liane, tudo bem com você? Tudo bem, Lahiri. E vocês, como estão? Tudo em paz, graças a Deus. Vamos lá, começando o nosso bate-papo. Você que tem um histórico, trabalhar com pessoas sofrendo ansiedade, e gente, fique à vontade para perguntar. Nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, né? Hoje mesmo eu atendi uma jovem que está vivendo surtos de ansiedade por conta do momento que vivemos, que modificou nossa vida de uma maneira muito profunda, né? Uhum. De maneira Exato. geral, temos nossa conversa. Como você vê isso que estamos vivendo hoje, em termos de impacto para a nossa vida? É, o que nós estamos vivendo vai impactar a nossa vida de acordo com o que nós fizermos com isso. Porque não é o fato que importa, é o que nós fazemos com o fato que vai fazer uma mudança ou outra mudança. Então, pode ter uma mudança muito negativa, pessoas muito traumatizadas, muito desorganizadas emocionalmente, muito depressivas, mas também isso pode servir para muitos aprendizados. Então, nós estamos tendo uma oportunidade dura, difícil, dolorosa, a gente não pode negar a dor, e para algumas pessoas mais dor do que para outras, aquelas que estão perdendo entes queridos, é uma dor muito grande, aquelas que perderam o emprego e não têm nenhuma perspectiva, como as pessoas que trabalham com turismo. Então, é muita dor, é difícil, sim. E é um momento onde as pessoas podem se reinventar agora, sabe? Ou seja, ok, eu estou passando por isso. Quais são as minhas crenças? Quais são os meus valores? O que é que eu posso fazer com essa dor? De que maneira eu vou aprender com essa experiência? Claro que no momento da dor, a gente não consegue fazer essas reflexões, sabe, Larry? No momento da dor, a gente só vive a dor. Trauma é algo que realmente desorganiza muito. Mas o primeiro passo é a gente se dar conta do que está acontecendo conosco e começar a pedir ajuda, como essa pessoa que buscou ajuda sua, né? Existem algumas pessoas também me procurando, buscando ajuda, e existem muitas ajudas gratuitas agora, tem muitos serviços voluntários, sabe, muitos colegas, muitos profissionais dando apoio gratuito, a própria Associação Brasileira do Trauma, para a qual eu presto serviço como professora, está organizando um trabalho voluntário, com vários voluntários, então eu dou supervisão a esses psicólogos, a esses terapeutas, e provavelmente no final do mês de junho, isso vai ser lançado para a população, por enquanto está sendo feito internamente, né, dando apoio aos próprios estudantes da disciplina, da matéria relacionada com trauma, que se chama SE, mas em final de junho ou julho, isso estará aberto para que a população tenha também onde buscar um socorro, né? Associação Brasileira do Trauma. Isso é uma coisa, Liane. O que estamos vivendo hoje, né? Com essas pessoas sofrendo pela pressão econômica, sofrendo pelo isolamento, sofrendo pelo medo de morrer, sofrendo por tantas coisas, vendo pessoas morrendo, pessoas queridas morrendo. E aí a pessoa começa a manifestar sintomas de ansiedade. Como é que a pessoa pode perceber que seus sintomas são, de fato, sintomas de ansiedade? Quais são os indicativos que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade? Então, existem vários sintomas. Os primeiros são sintomas fisiológicos. Taquicardia, sudorese, erupções na pele. Então, a pessoa pode apresentar algumas alergias, insônia. Então, as alterações podem ser nas diversas áreas. Então, pode ter insônia, ou seja, não consegue dormir, demora de dormir, dorme mal, ou hipersonia, ou seja, está dormindo demais, dormindo muito mais do que o seu padrão, como se estivesse fugindo um pouco dessa realidade, sabe? Quando a gente diz, estou matando tempo, as pessoas falam assim, né? Estou matando tempo, para ver se isso tudo passa.
Na verdade, é um momento de aproveitar esse tempo. Então, esses são os sintomas físicos. Os sintomas cognitivos são os pensamentos. Pensamentos não adaptativos, antecipação de tragédia, sabe? Imaginar que todas aquelas pessoas queridas vão desencarnar, vão falecer. Quando elas vão, no tempo delas, a gente não sabe quando, né? Na verdade, essa situação está nos trazendo a enxergar uma realidade que sempre existiu, sabe? Sempre existiu. Ou seja, meu próprio pai, que foi espírita e diretor de centro espírita, sempre dizia assim, ele conhecia o Djalma, eram conhecidos, eram amigos, ele sempre dizia assim, para morrer, basta estar vivo. Então, essa sempre foi a realidade, né? Para morrer, basta estar vivo. Então, todos nós estamos diante dessa realidade, que nós podemos morrer porque estamos vivos. Isso sempre foi assim. Só que o Covid, a pandemia, trouxe essa realidade mais perto de nós. Então, a gente começa a enxergar uma realidade que sempre existiu. O risco da perda de um ente querido pelo desencarne sempre existiu, sempre esteve aí, mas nós não nos dávamos conta. Então, esse é o momento da gente realmente ficar consciente de que essa é a realidade e viver a vida como se não houvesse amanhã. Aquilo que a música dizia, né? Viver a vida como se não houvesse amanhã, porque na verdade a gente não sabe se vai haver, mas a gente nunca soube se iria haver ou não o amanhã. Não sei se te respondi. Então, esses sintomas cognitivos, pensamentos trágicos, né? São pensamentos trágicos, não adaptativos, às vezes repetitivos. Enfim, todos nós podemos passar por isso. Ter altos e baixos é uma coisa normal agora, ou seja, um dia em que a pessoa pensa muito nessas coisas ruins, no outro dia se equilibra, se estabiliza, daqui a pouco pensa novamente. Isso faz parte, porque estamos realmente vivendo um trauma coletivo. E nós estamos com o inconsciente coletivo com esses imprints. Nesse campo, estamos com esse imprint. Então, de alguma forma, nós somos afetados. Mesmo que estejamos fazendo o nosso melhor, estamos nesse campo. Então, existem algumas coisas que é importante fazer para diminuir essa ansiedade. Uma delas, eu acho que todo mundo já sabe, é diminuir bastante o acesso à televisão, sabe? As notícias ruins, principalmente. Então, isso incrivelmente não ajuda. Ficar assistindo toda hora, repetidamente, aquelas coisas que estão acontecendo trágicas, isso só afeta o nosso sistema nervoso. Faz com que a gente termine vibrando numa faixa menos saudável. E o sistema nervoso influencia o sistema imunológico. Nós somos um todo. Mente, corpo e emoções fazem parte do mesmo sistema. Então, realmente, é importante a gente cuidar do sistema nervoso para que o nosso sistema imune esteja melhor. Isso é algo interessante. Eu costumo falar que minha avó já dizia, a mente vazia é a oficina do Satanás. Né? Se a gente está em casa, não está em atividade, a pessoa por qualquer motivo não está trabalhando ou está com muito tempo vago e ainda fica olhando para todo dia contagem de mortos e política e economia e todo dia vendo notícias sobre as quais não tem controle nenhum, porque ele não pode fazer nada com aquilo. Eu brincava hoje com a pessoa dizendo isso, olha, a pessoa estava com a crise, eu digo, vem cá, você trabalha na Bolsa de Valores? Porque se você não trabalha na Bolsa de Valores, se você não é jornalista, se você não tem nenhum emprego que exija o acompanhamento diário das notícias pelo impacto que pode ter na sua ação profissional, porque você está vendo notícias inteiro sobre coisas que você não pode fazer nada, não é? Exatamente. E aí concordo 100%. Fica alimentando fantasmas na cabeça de coisas que não pode fazer nada e que antes não ficava olhando porque estava o dia inteiro ocupado, em rotina, saindo, trabalhando, ir para a escola, fazendo coisas. E não tinha esse tempo livre de ficar vendo tudo isso e ficar imaginando, criando. E aí tem uma frase que eu queria que você me explicasse, que a gente ouve falar muito, né? Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Isso é verdade? Faz sentido, sim. Faz muito sentido. A depressão é excesso do passado porque a pessoa fica recordando
recordando as mágoas, as coisas que feriram, que machucaram, as perdas. Então, ela fica presa no passado. E a ansiedade, como um excesso de futuro, é e se? E se isso acontecer? E se isso acontecer? E quando isso acontecer, como é que eu vou reagir? Então, no futuro. Então, nós só temos uma coisa que é o presente. Por isso chama presente, né? Então, o passado é história, o futuro é um mistério, a gente realmente não sabe, e o presente é uma dádiva, por isso chama presente. Então, é uma oportunidade, o que nós estamos vivendo é realmente uma oportunidade dura, eu não nego a dureza e a tristeza que isso tudo traz, porque, e principalmente para aquelas pessoas que estão realmente tendo perdas materiais e familiares, mas apesar dessa tristeza grande, dessa dor muito grande, é uma oportunidade de se dar conta de que a gente só tem o presente. Eu só tenho o hoje. Amanhã, realmente, eu não sei. Então, viver o dia de hoje. Por hoje, eu estou viva. Você também, graças a Deus. Por hoje, eu tenho alimento, graças a Deus. Por hoje. Então, é desfrutar do dia de hoje, agradecendo o tempo todo, com o coração cheio de gratidão por aquilo que a gente tem e desfrutando desse dia, sabe? Agradecer, assim, acordei, meu Deus, estou respirando, ai que bom, estou viva, sabe? Desfrutar de cada minuto, de cada segundo, ao invés de estar matando o tempo, como algumas pessoas dizem, né? Eu ouço algumas pessoas dizendo, eu estou matando o tempo, eu digo, faz isso não. Porque se a gente for para o conceito de tempo, o que é tempo? Tempo é vida. Enquanto eu tenho vida, eu tenho tempo. Quando eu não tiver mais vida nesse planeta, eu não tenho mais tempo aqui. Então, não mata teu tempo, não mata tua vida, desfruta dela, faz dela o melhor. Aliás, eu nunca não entendo isso. As pessoas reclamavam o tempo inteiro que não tinham tempo para nada. E no momento que tem tempo, reclamam que tem tempo para tudo. Uhum. Pois é. Por isso que no início da nossa conversa eu disse, não importa o fato, e sim o que nós fazemos com o fato. E é um momento também de ver o que nós estamos fazendo com a nossa vida, quais são os padrões que a gente quer mudar, sabe? Então, às vezes, a gente se dá conta, nossa, o padrão é o mesmo. Quer eu esteja fora de casa, quer eu esteja dentro de casa, os meus padrões comportamentais, emocionais são os mesmos. Então, como é que eu posso mudar isso? É um momento de muito aprendizado agora. Eu estou aprendendo coisas que eu nunca imaginei. Aprendendo a usar Instagram, usando YouTube, baixando vídeo, botando vídeo, fazendo coisas, sabe? Dando curso online. Eu digo, meu Deus do céu, quantas coisas, quantos recursos a tecnologia nos traz, né? E que a gente não usa. Eu não usava. Adoro o presencial, sinto que é muito importante o presencial, mas percebi que não invalida. Eu tenho conseguido ajudar pessoas, e tenho certeza que você também, mesmo sendo online. Mesmo por WhatsApp, por Zoom, por Skype. Então, a gente está se dando conta de que a gente pode muito mais do que a gente imaginava. E que as resistências eram nossas, né? Verdade. Você que é um especialista em traumas psicológicos, me diga uma coisa, o que é um trauma? Nós estamos vivendo um trauma com a pandemia? Então, o trauma, ele não é o evento em si. Ele é a marca deixada por esse evento no nosso sistema nervoso. Essa marca pode se manifestar de diversas formas, através de desorganizações. Então, pode ser desorganização fisiológica, gerando problemas psicossomáticos, gastrite de origem nervosa, síndrome do intestino irritável, alergias. Todas essas coisas, elas podem ter o disparo de um evento traumático. Mas não é o evento em si que é o trauma. O trauma é essa desorganização. Essa desorganização também pode se manifestar através de comportamentos. Então, comportamentos aversivos, onde a pessoa rejeita o outro, ou rejeita certas coisas, comportamentos fixados, sabe? Ou seja, sempre tem que ser daquele jeito, senão a pessoa não se sente segura. Então, pode ter milhões de manifestações por trauma. Mas nós estamos vivendo uma realidade que é potencialmente traumática. E que a gente não tem ideia do impacto que isso vai nos gerar, e quando eu digo nos, a mim, a você, mais adiante. O que isso vai trazer? A gente só vai saber quando a gente começar a
voltar àquilo que a gente antes achava que era normalidade. Né? Quando isso acabar e nós estivermos com a nossa vida offline, é que a gente vai perceber assim, como é que nós ficamos. Aquelas pessoas que ficarem com medo, continuarem com medo de um espirro, de uma tosse, de um contato social mais próximo, elas estarão traumatizadas, isso é certo, sabe? Se elas ficarem com esse comportamento fixo, porque agora a gente ainda entende, né? É compreensível, você vê alguém tossindo, ups, você está no meio. Mas na hora em que tudo tiver resolvido, que tivermos de verdade, assim, medicações efetivas, protocolos medicamentosos adequados, e tivermos também vacina, ou sei lá, né? A gente descobrir mais coisas, e o mundo ficar mais estável, digamos assim, se nós continuarmos com esse medo, né, o medo do espirro, da tosse, ou de qualquer adoecimento, isso é marca traumática. Essa vai ser uma das manifestações. Então, quer dizer que mesmo quem hoje não está manifestando sinais, não quer dizer que não poderá, no futuro próximo, mesmo após já passar da pandemia, ter repercussões emocionais da experiência de hoje, né? Exatamente. Porque o transtorno de estresse pós-traumático, ele não se manifesta durante o evento. Ele pode se manifestar até meses depois do evento. Então, algumas pessoas podem começar a perceber sintomas posteriormente. Algumas já estão vivendo esses sintomas e têm uma tendência, se não fizer nada, a ter um agravo. E outras não estão manifestando nada e podem perceber essas manifestações posteriormente. O TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, ele pode levar meses, 3 meses, 6 meses, para se manifestar. E tem como a gente... Existe alguma possibilidade, algum mecanismo de a pessoa perceber que isso pode estar germinando dentro dele? Ou, infelizmente, só quando aparecer é que ele vai poder ter consciência do processo? Existe se a pessoa tiver bastante consciência de si mesma. Ou quando ela tiver um disparador. O que eu quero dizer? Se eu tiver muita consciência de mim, do meu corpo, dos meus padrões, eu posso começar a perceber alterações. E essas alterações são indicadores de que eu estou vivendo esse estado agudo de estresse e que esse estado de agudo de estresse pode evoluir para um transtorno pós-traumático, de estresse pós-traumático. Mas eu posso não perceber até aparecer um gatilho, digamos assim, um disparador, entendeu? Esse disparador é alguma coisa, algum evento, alguma frase, alguma conduta de outra pessoa que de repente dispare uma reação exagerada, exacerbada, e isso seria um sinal do TEPT também, do transtorno de estresse pós-traumático. Perfeito. E uma coisa, há duas situações. As pessoas que estão sofrendo agora com a situação, sofrendo psiquicamente, com crise de ansiedade, e existem os familiares dessas pessoas, que têm que lidar com a pessoa em crise. Então, vamos ver dos dois lados, né? Já falamos um pouco da pessoa que tem uma crise de ansiedade. Ela percebe em si os sintomas que você descreveu muito bem. Agora, os familiares que têm alguém passando por isso dentro de casa, as pessoas que estão nos ouvindo agora, se tiver alguém dentro de casa passando por isso, essa pessoa, o familiar dela, como é que ela deve reagir? Como é que ela deve conduzir? O que ela pode fazer? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar um familiar meu em crise de ansiedade? Se o familiar quiser. Então, a primeira coisa importante, se eu percebo que tem alguém que não está bem, é perguntar se essa pessoa quer ajuda. Se ela quiser ajuda, então eu vou perceber qual é a ajuda que eu posso dar. Né? Eu vou analisar o que eu posso fazer por ela. Claro que se a gente não é da área, algumas pessoas não são da área, elas terminam, ao invés de ajudar, elas atrapalham. Porque elas dão recomendações, dão conselhos que não servem para o outro. Então, a primeira coisa é isso, é checar se o outro quer ajuda. Se ele quiser ajuda, então, perguntar o que eu posso fazer por você. Às vezes o outro não quer ajuda, e a gente precisa realmente respeitar, né, se o outro não quer ajuda.
existem pessoas que têm consciência de que elas não estão bem, de que elas estão ansiosas, de que elas estão fritando, né? Assim, Mas você olha e diz, eu estou aqui, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Tem? Ótimo. Não tem? Não posso. Então, o que talvez o familiar possa fazer, e que é uma das coisas assim mais simples, é o engajamento social. O Stephen Porges, um neuropsiquiatra, ele criou uma teoria chamada teoria polivagal. Então, ele conseguiu, através dos seus estudos e pesquisas, perceber que o nosso sistema nervoso se regula, nosso sistema nervoso autônomo, se regula através da conexão social. Então, um olhar nos olhos do outro, falar com tranquilidade, falar de uma forma desacelerada, falar com pausas, com presença, isso por si só já pode contribuir para ajudar a outra pessoa. Sabe? Olhar para a pessoa nos olhos e dizer, eu estou aqui por você, eu estou aqui para você. Me fala se tem algo que eu posso fazer. Só dizer isso, o outro pode dizer, não, mas aquilo já acalmar um pouco. Ou pode ser que o outro diga, tá, o que é que você pode fazer por mim? Então, às vezes é só isso. Eu própria, sabe, tive um momento bem difícil quando eu voltei da Espanha, quando tudo isso explodiu, eu estava na Espanha. E nós tivemos colegas com Covid. Né? Um assistente de classe meu estava com Covid quando a gente descobriu e eu estava lá. Então, assim, eu também tive meu estresse, né? Tive bastante estresse, preocupação com todas as pessoas que estavam ao meu redor, com os meus alunos, né? E eram várias fantasias, o receio de alguém reclamar, fazer uma reclamação oficial pelo fato da gente, né, ter um assistente de classe com Covid, infelizmente contaminando todo mundo, mas nem ele sabia, nem nós sabíamos e tal. Então, vieram essas fantasias, que são esses pensamentos negativos, e eu tive que fazer um monte de esforço para poder regular o meu sistema, sabe? Eu fazia exercício de respiração todo dia, eu fazia meditação todos os dias, e uma das coisas que me ajudou muito foi o meu filho mais novo, que me chamou para assistir uma coisa, uma Masterchef. Então, eu nunca na minha vida parei para assistir televisão. Não, minto. Na minha vida, não. Né? Quando eu era jovem, eu assistia. Até o Clone, eu assisti. Até a novela do Clone. Mas, assim, todas essas coisas que as pessoas falam de séries, eu não sei o que é, não assistia, sabe? Não dava importância, ainda achava uma perda de tempo. Então, assim, já aprendi que a gente não deve julgar, porque isso tem uma função maravilhosa. Então, o fato de eu todos os dias, isso depois que eu saí do meu isolamento, né? Daqueles 15 dias que eu fiquei sozinha num quarto e tal. Eu comecei a perceber que os sintomas começaram a melhorar, tive uns sintomas estranhos e tal. Quando eu comecei a sentir que podia melhorar, que podia sair para estar na sala, eu comecei a assistir esse Masterchef e isso realmente me acalmava, me trazia bom humor, me trazia diversão. E eu comecei a perceber a função desses programas de TV, das comédias, né? Das coisas que são leves, das comédias, das séries. Isso para mim foi um grande aprendizado. Então, é algo importante também, sabe? Algo que antes eu desvalorizava um pouquinho, hoje eu valorizo. Eu digo, isso tem uma função, que é a função dissociativa, protetora. Então, se você realmente se dissocia, você se esquece do mundo, mas naquele momento você precisa disso. Quando você está sobrecarregado, quando a ansiedade está muito grande, quando os problemas são sérios, às vezes a gente precisa. E ter consciência de que isso é momentâneo, sabe? É um pouco. O problema nunca é o quê, é o quanto, né? Entre remédio e veneno é dose. A mesma coisa pode servir de medicação e pode servir de veneno, dependendo da quantidade. A mesma coisa em relação à TV. Então, assistir uma comédia, eventualmente, um filme, um desenho, uma coisa para você se divertir, ótimo. Mas o que acontece? As pessoas, algumas delas se viciam e ficam o tempo todo ali coladas ou no Instagram ou na televisão. Então, elas não estão, o que nós chamamos de pendulando, né? Elas não estão vivendo as duas coisas, minha realidade interna e a realidade externa. Um pouco de trabalho e um pouco de diversão. Então,
O caminho do meio é sempre o caminho do equilíbrio, né? O caminho do equilíbrio é o do meio. Nem tanto uma coisa, nem tanto outra. Perfeito, perfeito. Acho que você colocou algo que para mim é o fundamental. As pessoas não estão conseguindo lidar com as coisas, talvez, com bom senso. É preciso atividade para a gente ficar na realidade, mas é preciso um momento de lazer, um momento do lúdico, onde a imaginação, de uma maneira saudável, pode agir em nossa vida, né? Pode ter espaço de manifestar-se de uma maneira saudável, e não contabilizando as notícias no jornal, que, aliás, as pessoas esquecem de um detalhe, né, Liane? As notícias são feitas para atrair público. As Claro. pessoas não pensam disso. Aí a manchete vem lá, parecendo que é o fim do mundo. Aí você entra na reportagem, não é essas coisas todas. Mas só a manchete, você já fica mal, não é? Uhum. Exato. Muito bem. Fica criando essa situação, as pessoas não entendem, porque a mídia cria situações assim. A Sofia Azevedo colocou aqui, faz muita diferença mesmo. Ouvi isso de alguém que você colocou, né? Eu estou aqui para você, eu estou do seu lado, né? Embora eu imagino quanto é difícil para alguém estar do lado de uma pessoa em crise. Uma pessoa quando está em crise de ansiedade, não é fácil. Você olhar aquela cena, a pessoa está lá arfando, está demonstrando, parece que vai morrer, a gente sabe que não vai, a gente sabe que que aquilo ali é só uma manifestação rápida do psiquismo, mas para quem do lado, às vezes a cena é triste, é difícil. Você segurar e saber que não pode fazer muita coisa. É recomendável, Eliane, aproveitando o nosso público aqui, porque muitos dos nossos públicos não têm conhecimentos nem médicos nem psicológicos. É recomendável para a pessoa que está em crise, você dar algum medicamento? Isso tem que ser passado pelo médico e se o médico achar que é adequado e é importante, é valioso. O que nós podemos fazer em casa, sem orientação do médico, é aquilo que a gente já conhece. É o suco de maracujá, é o chá de camomila, é um floral de bar, é uma coisa assim que não tem contraindicação. Mas medicação tem que ser realmente passado pelo médico. E existem casos que são necessários medicação e outros que não. E a gente precisa ter um cuidado também para não acreditar em certas coisas. O que é que eu quero dizer? Eu acabei de lembrar de uma colega que, sentindo falta de ar, e como ela já tinha tido pânico, então o psicólogo dela disse assim, isso é ansiedade. Toma um Rivotrilzinho se você tem em casa. E aí ela estava tomando um Rivotrilzinho. Como não melhorava, ela procurou um psiquiatra. Esse psiquiatra também achou que era ansiedade, mas aí passou a medicação mais correta, mais adequada, afinal de contas era um médico, né? Mas a ansiedade não melhorava. Resultado, que era Covid. Então, essa falta de ar não era ansiedade. Então, nós não somos médicos para saber se é ansiedade ou se é Covid, ou o contrário também. A Covid é ansiedade. Então, é preciso procurar realmente, quem sabe, né? Procurar os médicos e escutar uma opinião adequada, fazer exame, e ela só soube que era Covid fazendo exame. Mas todo mundo achando que era ansiedade. E aí, quando ela foi cuidar, enfim, e era realmente Covid. Graças a Deus ela está bem, ficou bem, já passou. Tem muita gente que fica bem, mais do que se imagina, né? Eu conheci muitas pessoas que tiveram Covid positivo e estão bem, se recuperaram, algumas bem rapidamente, com alimentação, sabe, com chás dentro de casa, reforçando a imunidade, tomando um pouco de sol, aumentando a vitamina D, aumentando o suco de laranja, suco de limão, sabe, repouso. Então, assim, vamos confiar, né, que o nosso sistema imunológico, ele é forte também. Claro, claro. Afinal de contas, não é assim também como estão colocando. A coisa precisa ser feita com cuidado. Moacir Bezerra colocou aqui, eu tive crises sérias de ansiedade na época que comecei a frequentar a selfie. As palestras me ajudaram muito. Hoje tenho uma vida bem mais proveitosa. Que bom, Moacir, eu fico feliz, mas saiba que foi graças ao seu esforço.
Se o indivíduo, como bem Leandro já colocou, se o indivíduo não quer, ele não melhora. Se você melhorou e sua vida está melhor, é porque você buscou isso em sua vida. A Laura perguntou aqui, Liane, se o medo nos paralisa, o trauma já pode estar instalado? Sim, sim. Se o medo está paralisando, eu acredito que a pessoa realmente já está traumatizada, porque essa é uma das respostas. Nós temos uma resposta involuntária autonômica de fuga, de luta, e quando a gente não consegue nem fugir, nem lutar, a gente imobiliza, paralisa, e isso já é uma resposta traumática. Perfeito. Mas É, falando do que você estava, quando você estava falando assim, né, quando a gente vê uma pessoa daquele jeito, com ansiedade a mil, às vezes, uma das coisas que pode ajudar é chamar a pessoa pelo nome. É uma coisa super simples, sabe? É chamar mesmo pelo nome, se o nome é Maria, se é Antônio, chama pelo nome. Antônio, olha para mim, olha para mim, olha para mim, até a pessoa olhar. Porque esse engajamento social já pode trazer um pequeno alívio. E logo depois, usar o tom de voz, a prosódia, para, através desse engajamento social, do nervo vago ventral e de todos os nervos do rosto, começar a modular esse simpático, porque essa reação de ansiedade grande é uma reação simpática. Não é muito simpática, não, é um pouco antipática, mas no sentido de sistema nervoso autonômico, né? Então a gente pode chamar a pessoa. Se quem está super ansioso é o Antônio, diz, Antônio, olha para mim, Antônio, Antônio, até quando ele olhar para você dizer, eu tô com você, vai ficar tudo bem, Antônio, vai ficar tudo bem. E às vezes um toque, se ela permitir, às vezes o toque vai fazer com que ela se sinta presa e vai aumentar ainda mais essa ansiedade. Mas você pergunta, posso tocar? Pode. Se disser que pode, às vezes apenas segurar a mão da pessoa e repetir, eu tô com você, vai ficar tudo bem. Vamos juntos respirar. E, na verdade, até nós poderíamos respirar juntos aqui, fazer um exercício super básico. Dan Turinho até propôs isso daqui. Ele pediu justamente isso. Podia aproveitar e pedir dicas para a Liane para se regular e diminuir a ativação do sistema simpático, trabalhando o parasimpático, alguns exercícios e atividade de relaxamento. Mas antes de a gente fazer essa atividade de relaxamento e de respiração que você propôs, responde essa pergunta aqui de Lucas Vivas. Tem diferença entre crise de ansiedade e estresse agudo? É uma boa pergunta. Na prática, a resposta fisiológica vai ser a mesma. Um estresse agudo, uma pessoa manifestando estresse agudo, ela pode ter uma manifestação de ansiedade, ela pode ter taquicardia, ela pode ter sudorese, e ela diz, eu estou super estressado. Bom, são nomes diferentes para as coisas semelhantes, né? Para reações semelhantes. Até porque a ansiedade é um momento de estresse do corpo, né? Exato. Agudo. Isso, exato. O organismo não conseguiu se adaptar a essa situação, a uma mudança, a um desafio. O Hans Selye chamava de estresse, né? Foi a primeira pessoa que trouxe a expressão estresse, que vinha da física, para a área biológica. Então, estresse é uma incapacidade do organismo se adaptar, ou esforço. O esforço que o organismo faz para se adaptar. E até tem a classificação do eustresse e o distresse. O eustresse é esse esforço que o organismo faz para se adaptar, mas que ele consegue se adaptar em situações positivas, né? Uma mudança de, às vezes uma mudança de casa, mas que a pessoa queria muito, uma mudança de trabalho, mas que a pessoa queria muito. E o distresse é quando essa carga é demais e o resultado não é tão bom. Certo, Mas é um... certo. Liane, então, faça agora, nos ensine agora, você propôs. Ensine a gente um exercício de respiração que nos ajude nesse processo de relaxar, de trabalhar o sistema simpático e parasimpático. Ok. Então, existem muitos exercícios. Quando tiver faltando 3 minutos, 4 minutos, aí você me avisa, porque senão eu vou fazendo exercícios. Então, a ideia, inicialmente, é a gente procurar uma posição confortável, colocando, apoiando suas costas, apoiando seus pés no chão,
Isso. E vale a pena fechar um pouquinho os olhos e observar como é que você está, ou como é que vocês estão. Sem pressa, como se fosse um scanner, tentando perceber se existe tensão e onde essa tensão se manifesta, sem forçar nada, observando se a respiração está natural, fluida, ou se está entrecortada. Então, nós vamos empurrar um pouquinho os pés contra o chão, fazendo um exercício que nós chamamos de ground, enraizamento, e vamos associar isso à respiração. A gente empurra os pés e inspira, segura um pouco o ar nos pulmões, e solta devagar, fazendo um som que parece o som do navio, a letra V e U juntas, bem longo. Então, solta o som. E descansa. Deixa os olhos fechados um pouquinho. E observa qual é o impacto dessa respiração. Quando você soltar o ar, você solta também as pernas, relaxa as pernas. E novamente, inspira. Segura um pouquinho o ar nos pulmões. Empurra as pernas contra o chão, fazendo um pouco de força muscular. E solta o ar pela boca devagar, enquanto solta as pernas também. E descansa. E observa. É sempre interessante observar, comparar como é que estava antes, como é que ficou agora. E são 3 vezes. Então, fazemos mais uma vez. Inspiramos. Seguramos um pouco o ar nos pulmões. E soltamos devagar, fazendo o som. E descansa. E volta a observar. Observa se tem algum lugarzinho que treme, que vibra. Um músculo que manifesta uma atividade qualquer, pode ser o peito, pode ser o abdômen. Isso. Tem uma outra técnica que eu gosto muito, eu acho que a gente ainda tem tempo, dá para fazer pelo menos mais uma. Né? Ainda assim, com os olhos fechados, depois de ter feito esse exercício de respiração, vale observar no próprio corpo qual é o lugar de mais tranquilidade, de mais relaxamento. Pode ser que sejam as pernas, pode ser que seja o peito, ou a garganta, ou as mãos. Só busca observar qual é. Pode ser feito deitado, assim. Edith perguntou, pode ser feito deitado, Edith. Só deixa seus pés tocando o sofá ou a cama onde você está, com os joelhos dobrados, se você estiver deitada. E observando qual é o lugar de mais relaxamento no seu corpo, comece a imaginar que daí podem ser suas mãos, seus pés. Aí começa a surgir uma pequena luz. Um lugar que está mais relaxado, mais presente. Então, que desse lugar começa a sair uma pequena luz que começa a se espalhar para as outras áreas do corpo. Se são as mãos, que das mãos essa luz vá para os braços. Se é o abdômen, que essa luz suba
para o tronco, desça para as pernas. Se o lugar que está melhor são as pernas, que essa luz se espalhe para os pés e vá subindo para a pelvis, para o abdômen. E a ideia é apenas sentir esse lugar mais agradável e imaginar que dele está subindo, descendo, espalhando uma luz. E a luz pode ter a cor que a pessoa desejar. Azul, verde, lilás, dourada, prateada. Do seu jeito e da sua forma. Vai imaginando essa luz se espalhando em todo o seu corpo. E do seu jeito e forma, à medida em que você vai percebendo todo o seu corpo iluminado, você também vai ouvindo. Você é paz. A paz está dentro de você. Cada célula do seu corpo se enche de paz. Cada músculo do seu corpo se enche de paz. Cada órgão do seu corpo se enche de paz. Cada sistema do seu corpo se enche de paz. E na medida em que suas células se enchem de paz, a saúde se espalha. E você pode voltar a confiar que o seu corpo é sábio e inteligente. Você é paz e você é saúde. Você é aquilo que você acredita. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você verbaliza, interna e externamente. E quanto mais você respira, mais você imagina todo o seu corpo iluminado. E ainda vale deixar que essa luz que está no seu corpo comece a se expandir, como se ela fosse saindo de você como uma aura. Isso. E se expandindo mais e mais, para além do espaço físico onde você está. E você já pode imaginar, se existem pessoas na sua casa, que elas também estão sendo envolvidas por essa luz. Isso, essa luz é paz, é saúde, é proteção. E você já pode imaginar que essa luz se expande para além da sua casa, começa a se espalhar em todo o bairro, de uma forma muito fenomenal para toda a cidade. E você pode ver agora todo o seu estado, o estado onde você vive, iluminado. Isso, perfeito. E quem sabe essa luz possa ir se espalhando de uma forma mágica para todo o país, para toda a América Latina. De uma forma rápida, incrivelmente, essa luz vai se espalhando por todos os continentes e podemos ver o nosso amado planeta Terra, a nossa querida Mãe Terra, absolutamente iluminada, com a cor que mais você preferir. Você é saúde, a Terra está saudável. Você é paz, a Terra está em paz. Você é proteção, a Terra também te protege. E tudo está sendo cuidado. Só escuta essa frase. Tudo está sendo cuidado. Nenhuma folha cai da árvore sem uma permissão maior. Tudo está sendo cuidado. Isso, observa como você se sente nesse momento.
Observa como você estava antes e como você está agora. Isso. Pode vir um pequeno sorriso e ele é bem-vindo. E suavemente vamos abrindo os nossos olhos. Aqueles que estão com os olhos fechados podem ir abrindo os olhos. E podem ir dando uma espreguiçadinha, se mexendo um pouco. Dando uma esticada no corpo, nesse amado corpo, nesse querido corpo que nos permite estar aqui, aprendendo, amando, realizando, crescendo. E vamos parando por aqui nesse momento. Eu sei que faltam 5 minutos. E eu tenho certeza. Ó, teve alguns que saíram e voltaram. Eu aposto que estavam deitados e o celular bateu na cara no relaxamento. Eu aposto. Eu não sei o que aconteceu. Uhum. Rita faz isso, né? Ela deita com o celular, daqui a pouco, puf, o celular bate na cara. Eu tenho certeza que teve gente aqui que aconteceu isso. Liane, eu quero lhe agradecer muito. Foi excelente essa conversa com você. Foi excelente as suas dicas, a sua orientação. Esse encerramento foi maravilhoso. Um encerramento que vai nos dar uma noite realmente de paz. Ok, que bom. Eu fico feliz em ser útil. Isso é uma coisa que nos ajuda a regular o nosso sistema nervoso também, sabe? É ser útil, é fazer coisas que possam ajudar as outras pessoas. Muito obrigado.